porque nem sempre produz um trajeto, às vezes é um impacto só, canal de penetração. Pois bem, gostaria de apresentar vários disparos. Se esqueci de algum aqui, depois eu conto para vocês, mas esse na cabeça era o primeiro, que existiam testemunhos, porque vejam, a investigação de um local de morte, olha a terminologia, né? É uma investigação como as metades de uma laranja. Uma coisa completa a outra. O local é completado pela necropsia. A necropsia é completada pelo local. Jamais o perito deve antecipar conhecimentos que ele não tem. Por exemplo, dizer, não houve violência sexual. Mas como? Não é do bedelho dele falar isso? Isso é a mesma coisa que eu colocar num parecer meu, que o professor Samuel, o professor Rufo me peça, dizer a interpretação da lei no seu artigo, no seu doutor, vá procurar o caminhão de onde você caiu. Não é do seu bedelho, deixa a lei comigo, o senhor comente a sua área, depois deixa a outra comigo. Eu sempre digo que para o cliente, para o advogado, né, que eu sou, no caso, né, dessas duplas do futebol, quando existe o Ganso e o Neymar, eu sou o Ganso, mas o Neymar é o advogado. Ele é o homem que marca o gol. Falo para o cliente, olha, eu só municio, eu dou lá a coisa. Quem vai marcar o gol, eu ponho a bola lá na linha do gol, sem o goleiro, de preferência. Agora, quem vai empurrar para dentro lá, pois é, a melhor maneira de empurrar é essa, certo? Ou de chaleiro, ou de frente, ou de lado, ou agora ou depois, que é a oportunidade da intervenção do advogado, é o advogado. Ele é o Neymar da causa, não adianta. Não querer marcar gol nenhum, não tem que estar comentando como numa roubo de expressão, não, porque isso é assim, não, espera. O espírito da lei é esse, mas não vou comentar em parecer o que a lei quer dizer com aquilo, com outra coisa. 5 lesões. A primeira é esta. A segunda lesão, transfixante do pescoço. Entrou no lado direito, na altura da mandíbula, e saiu do lado esquerdo. Trajeto curto, transfixante do pescoço. Claro, se transfixante, ninguém vai procurar um projeto no pescoço. Uma vez um advogado perguntou para mim, mas doutor, onde é que estava esse projeto? Eu falei para ele, a sua pergunta, claro que preocupado com a defesa do seu cliente, mas a sua pergunta é tão impertinente que eu me reservo dele de não responder. Pensa melhor no que o senhor me acabou de perguntar. Ele falou, doutor, por quê? Porque a vida foi transfixante, jovem. Se transfixante, você quer que eu vá buscar ela onde? O céu é o limite? Não, doutor, porque tem aqui uma notícia nos autos, que esse projeto estava não sei aonde. Eu falei, não, espera aí. Essa notícia dos autos aí é uma hipótese, conforme o senhor vai ler lá, uma hipótese do delegado que investigou, dizendo que poderia estar esse projeto em algum lugar do local, mas que ele não foi encontrado. Isso escrito no relatório do delegado. Portanto, se está escrito lá, eu vou me limitar ao que está nos autos, e não o que o senhor vai achar, que o delegado também achou. Claro, preocupado, repito, com a defesa do seu cliente. Transfixante do pescoço. O segundo projeto interessante foi um projeto que entrou. O terceiro. O terceiro, desculpe, o terceiro. Primeiro, o segundo, o terceiro entrou. Na região parietal esquerda e se alojou na base da língua. Trajeto também curto, mas limitado à cabeça, né? Porque aqui é grande e vasto. Cabeça, limitado à cabeça. O projeto foi tirado da base da língua. Terceiro. O quarto projeto entrou na asa do nariz e se alojou e fez uma fratura e foi retirado da região parietal esquerda também. De onde entrou esse terceiro, ao lado tinha uma fratura cominutiva do parietal occipital, de onde foi retirado esse projeto que entrou na altura da asa do nariz. Quarto. E o quinto projeto, isso que está interessante. Entrou na região lombar, foi retirado aqui, ó. Décimo espaço quente, hein? À direita. Dentro, não fora. Não transfixou. Ah, isso. Primeira conclusão, houve luta, houve. E que ele continua vivo, porque as razões do júri eram essas aqui.
Até a juíza... Continua vivo? Quem? Não, entendi isso. Ele continua vivo? Não, calma, ele continua vivo com essas lesões, vou explicar por quê. Ele não morreu? Não. Ele sobreviveu até a morte. Houve sobrevida das lesões. Sim, sim, sim. Porque o que o júri queria saber? Primeiro, qual era a importância do médico legista? Esse laudo não continha um tópico que vocês, advogados, vão ter que exigir sempre. Sempre. Chama-se discussão de comentários. Aqui, o médico legista, que nesse laudo cometeu um erro crasso, grosseiro, elementar, de estar descrevendo na medida que ele ia vendo a lesão. Então, a descrição que existia no laudo não correspondia à sequência dos disparos. O que queria saber o conselho de sentença? A sequência dos disparos. Qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro, fundamentando cada um deles. Por que o primeiro, por que o segundo, por que o terceiro, o quarto e o quinto. A segunda condição, se ele sobreviveu, se houve luta, isso que o senhor falou, se realmente houve luta. Eles queriam saber se houve ou não. A terceira condição sobre sobrevida. O indivíduo pode levar um tiro e morrer em seguida. Teve morte imediata. Mas ele pode levar um tiro e tal e morrer, sobreviver. O que a gente fala sobrevida é da lesão até a morte. Quer dizer, agora, vida média, sobrevivência é outra história. É outra conversa. É quantos anos o indivíduo vai viver. A vida média dele, a sobrevida dele, mas não em relação a um incidente dessa natureza, que é um acontecimento, um local de morte, não é? Em que nós vamos ter a presença de lesões produzidas por projeto de arma de fogo. Explicar cada um desses projetos, explicar a sua sequência e essas condições todas para que o Conselho de Sentença pudesse fazer um julgamento que lhe parecesse o mais próximo da verdade. O que acontece? 3 projéteis foram retirados do interior do corpo. Esse, da Retomombar, retirado aqui do 12º espaço intercostal. Ascendente da esquerda para a direita, ascendente e anteroposterior. Estão vendo o trajeto? Estão vendo, né? Ascendente da esquerda para a direita e posterior anterior. Certo? Posterior anterior. Aí, primeira pergunta, doutor, ele estava correndo em relação a esse disparo? Poderia estar. Mas seguramente com o tronco inclinado. Foi quando eu afirmei, nessa pergunta de um dos integrantes do Conselho de Sentença, que se ele não estivesse correndo, ele estava com o corpo inclinado caindo. Veja, eu fui ouvido, evidentemente, por último, aonde os indivíduos que também foram por último, né? Que primeiro são ouvidos as testemunhas do Ministério Público. Se eu confundir alguma coisa, me corrija aí. E depois do Ministério Público são ouvidos da defesa, por último. Então eu fui o último a ser ouvido nesse júri. Aí depois me lembrava o advogado, professor, parece que o senhor já sabia, depois vocês vão ver o que aconteceu com a juíza e com o promotor e com o Conselho de Sentença. O senhor já sabia, tinha ouvido em algum lugar? Eu falei, não, eu tirei, extraí, eu conhecia os autos. Conhecia as versões que existiam nos autos. Aquelas versões, algumas se ajustavam a essa explicação que eu dei e outras não. Eu não estou preocupado porque não coincide com uma versão de uma testemunha importante ou não para o júri. Não me interessa isso. Eu tenho que ter a isenção suficiente. É como dizia um velho professor de medicina legal. Ele dizia assim, medicina legal comporta duas etapas. Uma de saber, de conhecer o que aconteceu. Conhecer o que aconteceu. Conhecer exatamente, ter ciência do que viu. E assim, a segunda etapa disso, a coragem de escrever, sem se envolver com o que está escrevendo. Se eu vou concordar, não vou concordar, esse é problema posterior que não me interessa, é problema para o Conselho de Sentença distinguir, estabelecer o julgamento. Primeiro disparo, houve briga e ele estava armado? Estava. Porque esse carro, a briga se deu no interior de um carro, que estava com a janela de trás aberta. E
como a lesão era na cabeça e ascendente, ele teria que estar com a cabeça próxima dessa janela, porque não foi encontrado projeto nenhum no interior do carro. Então, essa ferida tangencial na cabeça, seguramente foi para as nuvens. Não tinha por que encontrar no interior do carro. Porque a perícia do local não determinou que tinha algum tipo de projétil. A discussão que existia na perícia é que no interior do carro não existiam sinais de luta. É uma situação que o promotor usou muito, depois assisti ao final do livro. É que é claro que é uma consideração absolutamente pouco pertinente, para não dizer impertinente, sobre se houve luta ou não. Ter sinais no interior do carro, bom, a não ser que a luta fosse com faca, com instrumento cortante, com acidente precedendo a própria luta, ou durante, aí eu teria sinais no interior do carro do que houve luta. Mas quando a luta de natureza corporal, um indivíduo que tinha 1,90 m de altura, 1,87 m, que pesava 90 kg, é evidente que eu não vou procurar esse tipo de sinal, eu não vou encontrar. É uma hipótese remota do que pode acontecer. Tanto é que um dos jurados me perguntou, professor, o senhor acha que houve ou não luta? Eu falei, olha, eu não tenho elementos para dizer isso aí, mas acho que a pergunta é pouco pertinente, esse tipo de raciocínio sobre o que aconteceu. Ah, uma coisa muito importante. Desculpe, esse primeiro tiro não poderia estar transfixiado nas nuvens. no teto? Não transfixou, porque ele estava... É uma caminhoneta, tipo Saveiro, assim, que tinha a janela de trás aberta. Janela de trás da caminhonete aberta. E o tiro foi aqui, professor. Aqui, ó, foi a janela aberta. Aqui, ó. A briga foi aqui, segurando, contendo a mão dele aqui. Primeiro disparo. Esse aqui que foi das nuvens, porque não tinha lesão dentro do carro. Se eu tivesse o projeto dentro do carro, eu diria, olha, esse projeto foi encontrado no teto do automóvel, mas acontece que a cabeça dele estava próxima da janela. E tem uma testemunha que tinha visto que efetivamente eles estavam brigando, porque ela viu através da janela de trás da caminhonete. Saveiro, não sei o nome assim. Caminhonete que tem uma caçamba atrás, uma caçambinha atrás. E tinha essa janela aberta ali. É a janela de trás. Então, o primeiro trajeto. Uma coisa importantíssima, vocês vão encontrar no artigo 7º do Código de Processo também, e que seguramente não vão usar mais. Diz lá no Código, pega lá para nós, artigo. Fala desse, mas doutor, não já tirou isso. Código de Processo, viu? O estágio, né? Vai falar em quê? Vai falar em reconstituição do crime ou uma o quê? Simulação. Veja lá se não está escrito isso. É isso mesmo? Leia para nós aí, porque eu não às vezes esqueço. Para verificar a possibilidade de haver a infração sendo praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Reprodução simulada. O Código é de 40, entrou em vigor em 41. Vocês lembram disso, né? Código de Processo. Então, veja, reprodução do fato tinha que matar de novo para reproduzir. Não tem outro jeito. E simular, pior ainda, porque é uma versão do indivíduo que está investigando. O professor Louco pegava esse cara, esfregava, metia no bolso e nunca mais ia sair do bolso do cara. Doutor, isso aí saiu do teu miolo. Onde é que está a prova? Eu estou vendo já ele lá, o delegado. Doutor, como o senhor tirou isso aqui, esse relatório aqui? O senhor está louco? Está enfurecido? O senhor matou de novo? Simulou? Então, o senhor vai levar lá para fazer uma simulação. Eu me lembro de uma simulação. Depois eu vou contar um caso de Londrina, de um júri que ainda não saiu. Deve ter uns 18 anos. É até de um advogado antigo da Londrina chamado Mauro Viotto. Eu lembro sempre o nome dele, porque é um personagem extraordinário dentro da... Não sei se partiram da mesma ideia, mas eu tenho como um profissional muito correto e muito competente, porque levar 16 anos no caso para a Júlia é uma competência aí. Não é isso? Não é, professor? Não sei se já prescreveram, mas 16 anos. Uma morte que ocorre na Londrina, essa que eu vou lembrar para vocês agora, que nessa simulação foi uma piada, coisa que eu nunca vi na minha vida. Então nós vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo. Mas deixa eu terminar um minuto só. Jogam um boneco inflável no 12º andar do edifício Novo Horizonte de Londrina, para saber onde é que caiu o boneco inflável. Vamos lá agora para o intervalo.
Claro.